Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Estamos hoje aqui no canal Portugal Legal para lhes dar mais uma vez as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos ao fato de vocês estarem inscritos conosco e aqueles que não estão, que se inscrevam em nosso canal, que sempre tem notícias boas, sempre tem informações interessantes a respeito de Portugal. Seja da economia, seja da pandemia, ou seja assunto relacionado à imigração. Portanto, sejam muito bem-vindos, agradecemos pela audiência de vocês, pelo tempo que vocês dedicam aos nossos materiais e, dito isto, eu vou fazer rodar em seguida a vinheta do nosso canal com as informações para que os senhores possam entrar em contato conosco e, feito isto, vamos falar hoje sobre a renovação do estado de emergência, ou seja, quais são as medidas que são adotadas pelo Estado português para a adoção do novo confinamento em Portugal. Olá, meus queridos amigos e seguidores do canal Portugal Legal. Como nós dissemos, nós vamos tratar hoje da questão relacionada à renovação do estado de emergência aqui em Portugal. Desta feita, nós falamos do estado de emergência a nível Portugal. Não estamos falando só Portugal continental. Portanto, isto abrange, inclusive, os arquipélagos. Portanto, é todo aquele território português, incluindo Ilha da Madeira e os demais espaços que fazem parte do Estado português. Vou colocar na tela já para os senhores, para nós agilizarmos as coisas, as primeiras informações que são trazidas e depois nós vamos passar passo a passo a analisar o despacho que determinou a implantação a partir do dia 16 de janeiro do novo confinamento em Portugal. Então vamos lá. Primeira parte que diz aqui a renovação do estado de emergência, que vai das 0 horas do dia 15 de janeiro às 23h59 do dia 30 de janeiro. Portanto, até final do mês de janeiro, nós estamos diante desta situação do estado de emergência. E aqui eles dão uma justificativa que, tendo em conta a situação epidemiológica do país, o governo determinou um conjunto de medidas extraordinárias que tem como objetivo limitar a propagação da pandemia. Vamos lá, o que eles então pretendem com isto? Estabelece-se o dever geral de recolhimento domiciliário. Bom, isto aqui já diz o quê? Nós não podemos mais circular livremente pelas ruas, pelas vias públicas. Nós temos agora um condicionamento, portanto, o recolhimento domiciliário passa a ser um dever geral. Aqui começam as exceções, exceto para um conjunto de deslocações autorizadas, nomeadamente aquisição de bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais quando não haja lugar e teletrabalho, a participação no âmbito de campanha eleitoral ou da eleição do presidente da República, nós estamos diante de uma eleição aí nos próximos dias, a frequência em estabelecimentos escolares e o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, entre outros. Estas são algumas das situações em que é permitido. Portanto, vejam, nós não somos obrigados a ficar confinados e não podemos mais sair de casa para absolutamente nada. Não, nós podemos. Nós podemos ir ao mercado, nós podemos ir à farmácia, nós podemos ir à padaria, nós podemos ir ao cabeleireiro. Existem uma série de situações. Podemos ir e devemos, aqueles que têm filhos, devem ir à escola, não vai faltar escola, a escola continua funcionando, as universidades continuam funcionando, os órgãos públicos continuam funcionando. Existem regras para o funcionamento, mas eles não vão fechar, ok? Seguinte passo, prevê-se o confinamento obrigatório para as pessoas com Covid-19 ou em vigilância ativa. Evidentemente, esses aí têm que mesmo ficar em casa, Depois, determina-se a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho.
sempre que as funções em causa o permitam, porque nem todo trabalho, evidentemente, permite que seja feito à distância. Mas, havendo estas condições, ele deve ser feito. E isto não requer nenhum tipo de acordo entre a entidade, entre o funcionário, entre o sindicato e nada. É assim. Tá? Aqui diz assim, ainda não sendo obrigatório o teletrabalho para os trabalhadores de serviços essenciais. Portanto, existem certos serviços que são essenciais ao funcionamento da sociedade e eles estão fora da situação do teletrabalho. Próximo item. Aplica-se o regime excepcional e temporário de exercício de direito do voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório, nomeadamente os cidadãos residentes em estruturas residenciais, para idosos e em outras respostas dedicadas a pessoas idosas. Já são mais de 150 e tantos mil que se inscreveram para votar antecipadamente, né, para esta eleição que nós estamos aí, que é a eleição para a presidência da República em Portugal. Determina-se o encerramento de um alargado conjunto de instalações e estabelecimentos, incluindo atividades culturais e de lazer, atividades desportivas e termas. Ficam suspensas, né, as atividades de comércio e de retalho. Aqui é interessante também porque não é tudo, mas são algumas. Ficam suspensas as atividades de comércio e retalho e de prestações de serviço em estabelecimentos abertos ao público, com exceção dos estabelecimentos autorizados. Portanto, nem tudo vai fechar. Existem estabelecimentos que serão autorizados a funcionar. Prevê-se que os estabelecimentos de restauração e similares funcionem exclusivamente para entrega ao domicílio ou takeaway. Portanto, aqui, novamente, o pessoal da restauração, os bares, estes passam por uma situação bastante apertada. Próximo item, estabelece-se que os serviços públicos prestam um atendimento presencial por marcação, sendo mantida e reforçada a prestação de serviço através dos meios digitais e dos centros de contato. Portanto, aquilo que eu falei já no início, não é? Nós não teremos uma paralisação completa do Estado. O Estado continua funcionando. O que ele exige é marcação prévia. E aí nós temos que ter aquela grande paciência, porque nem sempre o telefone atende, não é? Então a gente quer uma marcação, a gente precisa de uma marcação e nem sempre isto funciona. Esperamos que o governo consiga resolver. Permite-se o funcionamento de feiras e mercados apenas para a venda de produtos alimentares. Portanto, produtos, né, que não sejam alimentares estão proibidos. Proíbe-se a realização de celebração em outros eventos, à exceção de cerimônias religiosas. Portanto, desta vez, diferente do que lá no início, quando proibiram tudo, as cerimônias religiosas podem ser celebradas. Ok? Permite-se também a realização de eventos no âmbito da campanha eleitoral para presidente da República, porque a eleição está aí próxima. Além dessas medidas, o Conselho de Ministros ainda decidiu fazer o quê? Rever o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade, contingência e alerta e agrava a contraordenação. Gente, isso aqui é interessante, porque se havia uma coima, né, uma multa, como nós brasileiros o conhecemos, que era de 200, ela pode passar para 400, ela pode dobrar. Então tome cuidado para não infringirem estas regras que estão sendo estabelecidas aqui a partir do dia 16, porque se você infringir uma regra dessa, você está se sujeitando a tomar uma coima. E a reincidência pode levar a pagar o dobro do que era previsto na primeira legislação. Tá? Então, cuidado com o descumprimento destas regras que aqui está colocado. Aqui embaixo eles ainda deixam claro, o incumprimento do teletrabalho passa a ser considerado uma contraordenação muito grave. Portanto, aquelas empresas, aqueles serviços que podem funcionar no teletrabalho, mas não o fizerem, ou seja, não cumprirem com este detalhezinho que foi imposto agora por esse estado de emergência e por esse estado de confinamento, estas podem ser coimas pesadas. A não sujeição ao teste Covid-19, a chegada ao aeroporto passa a ser uma contraordenação punível com coima de 300 a 800 euros. Ou seja, muita gente chegava no aeroporto e negava-se a fazer o teste. Agora não tem mais isto. Negou, coima de 300 a 800 euros. Cabe ao agente, cabe ao Estado agora fazer a aplicação desta coima.
porque as pessoas simplesmente chegavam aqui e se negavam a fazer isto, vinham do exterior, né? E isso estava acontecendo. Agora já está claro que terão estas coimas. As coimas são elevadas para o dobro durante o estado de emergência. Então, aquelas coimas que antes eram aplicadas, que nem eu disse, você tinha uma coima lá para uma determinada situação, sei lá, 200 euros. Agora é 400, durante este estado de emergência. Se era de 500, vai para 1.000. Se era de 800, vai para 1.600. Então, muito cuidado com o descumprimento destas regras. Tá? Isto aí pode ir fundo no bolso do cidadão. Tudo isto que nós estamos falando aqui foi objeto, na verdade, do decreto 6B/2021, que já foi publicado, tá? Já está oficializado. Vamos ver se colocamos ele aqui na tela. O decreto 6B/2021, aqui está ele. Nós marcamos aqui alguns detalhezinhos, né, que são interessantes aí para que os senhores possam acompanhar. Cá está ele. A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional, portanto, tudo que é Portugal é abrangido por este estado de emergência. No artigo 3º, nós vemos aqui que a renovação do estado de emergência tem duração de 15 dias, iniciando-se às 0 do dia 16 e vai às 23h59 do dia 30, sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei. Pode ser que a coisa não se resolva e o Estado resolva dar continuidade a este estado de emergência. Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio, podendo as medidas a adotar ser calibradas em função do grau de risco de cada município. Portanto, o governo, como um todo, falando com os municípios e tendo informações dos municípios, à medida em que o estado se torna mais ou menos grave, as medidas vão ser adotadas e isto pode ser modulado de acordo com cada município. O que ainda pode acontecer aqui? Incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das deslocações que não sejam justificadas nos termos das linhas C e D. Essas duas linhas estão aqui embaixo. Na medida do estritamente necessário, de forma proporcional, pode ser imposto confinamento compulsório em estabelecimento de saúde. Isso daqui também é interessante. O confinamento compulsivo em um estabelecimento de saúde. Ou seja, você está na rua, ou você for pego e der positivo num teste, você pode ser levado pelo Estado para um confinamento em estabelecimento de saúde. Um confinamento compulsivo. Pode ele ser no domicílio ou, não sendo possível, noutro local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus, ou em vigilância ativa. Quer dizer, porque aquelas pessoas que chegam às vezes no aeroporto, chegaram no aeroporto, não fizeram o teste e disseram que iriam fazer depois, elas vão ser acompanhadas, tá? E aí os órgãos da segurança pública vão estar atentos e vão fazer este monitoramento. Para os efeitos, aqui temos uma exceção também, do exercício de voto nas eleições para o presidente da República, os idosos acolhidos em estruturas residenciais devem ser considerados em confinamento obrigatório. Portanto, tem esta regrinha especial para quem está nos lares. No número 2 ainda aqui, letra C, pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações no respectivo regime ou horário de funcionamento. Então, tudo isto vai depender da gravidade da situação, como é que ela vai se comportar durante este período que estamos aí no estado de emergência. Podem ainda ser adotadas medidas de controle de preços e combate à especulação ou ao assambarcamento de determinados produtos ou materiais. Isto aqui também é uma coisa que em alguns casos aconteceu no regime passado, no confinamento passado, onde alguns produtos começaram a faltar, alguns desapareceram das prateleiras dos mercados e alguns apareceram, mas apareceram com preços abusivos, digamos assim. E em razão disto o governo já deixou claro aqui que vai adotar medidas, que ele pode adotar medidas para regular o controle destes preços e do abastecimento. Mais embaixo, número 3, os direitos dos trabalhadores. Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral,
sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para o exercer. Claro que tem condições que não permitem o teletrabalho, então nós não podemos obrigar esta pessoa a isso. Mas se tudo permitir e tudo corroborar para isto, ele deve adotar o teletrabalho, em detrimento ao trabalho presencial. No número 4, nós temos aqui o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, vertente negativa, o direito à saúde pode ser imposta a utilização da máscara e a realização de controle de temperatura corporal, por meios não invasivos, assim como a realização dos testes e diagnósticos do SARS-CoV-2, ou seja, do Covid. Designadamente, nós temos aqui esta situação, do que para combater esses efeitos, as empresas, os órgãos públicos, ou seja, você vai ao CEF, o CEF pode ter o guarda lá na entrada do estabelecimento, daquela delegação, com o termômetro e pode fazer a leitura da sua temperatura. E você não pode se negar a fazê-lo. Caso contrário, você pode sim ser impedido de entrar no estabelecimento. Nas empresas, a mesma coisa. Elas podem exigir que seus funcionários apresentem o teste. Número 5. Circulação internacional. Podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários, em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, porque eles estão preocupados aqui também com os hospitais, não é? O sistema de saúde já está no limite. Então nós temos que evitar que certas pessoas que podem estar contaminadas adentrem ao país, porque elas vão ser um problema a mais. Já não basta o que temos, isto pode agravar. Então, em relação a isso, pode novamente surgir aí um fecho de fronteiras. Pode, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas o governo, no estado de emergência, tem a prerrogativa de fechar as fronteiras se assim achar necessário. E isto é uma coisa que pode, evidentemente, naqueles despachos quinzenais, trazer alguma novidade com relação ao tráfego aéreo. Mas até aí vamos aguardar, porque no momento nós não temos nenhuma informação, mas isto ainda pode vir. Número 7, ou seja, artigo 7. Como previsto nos termos do artigo 7 da Lei 4486, que é de 30 de setembro, na sua redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respectivos autores em crime de desobediência. Portanto, não cumpriu o que está escrito na lei, não cumpriu o dever de confinamento, não cumpriu a questão relacionada ao teletrabalho, você estará sujeito a coimas e a desobediência. Muito bem, isto aqui foi proposto pelo senhor presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, foi referendado pelo Parlamento no dia 13 de janeiro de 21. Então o Parlamento se reuniu e chegaram a um consenso e resolveram então renovar nestes termos. Agora eu vou voltar aqui na frente para resumir então toda esta situação e vamos para um quadrinho que já rodou aí, foi gerado aí pela mídia, já rodou bastante. Ontem, inclusive, nós já colocamos ontem no início da tarde, tão logo isso foi acessado nas nossas mídias, nós já lançamos isso no Instagram, e agora nós vamos colocar também aqui. São os passos, é um quadro que resume bastante aquilo que é e não é possível a partir de agora. Portanto, nós temos obrigatório o recolhimento domiciliário, deve permanecer em casa, salvo deslocações autorizadas, aquelas que nós já vimos lá no início. O trabalho é obrigatório, teletrabalho, então sempre que possível e que as condições estejam reunidas, o teletrabalho é obrigatório. As creches, escolas e universidades seguem abertas no regime presencial. Serviços públicos, mediante marcação prévia, portanto, nada vai fechar. A única coisa que você vai ter de se informar e fazer uma marcação. Os consultórios, dentistas e farmácias, que no primeiro confinamento também estavam fechados, agora estarão abertos.
as cerimônias religiosas permitidas de acordo com as normas da DGS. Portanto, tem aquelas normas de segurança, as normas de higiene, que devem ser respeitadas. E dentro disto elas podem acontecer. Comércio, basicamente encerrado, salvo estabelecimentos autorizados. Então existem aqueles estabelecimentos, as feiras, os mercados, os mercadinhos de bairro. Então estes, para efeito de venda de produtos básicos, de produtos de necessidade, eles estão funcionando e não terão restrição. Mercearias e supermercados, abertos. Lotação limitada a 5 pessoas por 100 metros quadrados. Então significa que se o seu estabelecimento tem 100 metros quadrados, 5 pessoas por 100 metros. Então aí vamos ter novamente aquelas filas, talvez um pouco maiores do que tínhamos até agora, né? Mas mesmo assim, com as filas, com ordenamento, com distanciamento, elas estarão abertas. Restaurante, bares e cafés. Aqui temos o grande problema e a grande queixa, né, dos proprietários destes estabelecimentos que já vêm desde o primeiro confinamento e novamente estão sob regime de takeaway ou entrega a domicílio. O que acontece? Estão fechados, não podem abrir. Estabelecimentos culturais encerrados, portanto não tem atividade cultural neste período do estado de emergência e do confinamento obrigatório. Desporto, ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos estão encerrados. Exercício individual ao ar livre. Isto continua. Seleções nacionais e primeira divisão sênior sem público também, tá? Então, ginásios, pavilhões e outros recintos encerrados. E os tribunais, que também foi uma questão que se levantou, isto causou um grave problema na justiça aqui em Portugal, porque os tribunais pararam, os processos não andaram, isto prejudicou uma infinidade de pessoas e de empresas, né? Porque o futuro destas pessoas, o futuro destas empresas, as causas estavam lá e não tinham julgamento, porque havia parado no primeiro confinamento. Desta vez, isso estará aberto. E regra geral, aqui embaixo, ficar em casa, limitar o contato ao agregado familiar, reduzir as deslocações ao essencial, quer dizer, não é essencial, não saia de casa, usar máscara, manter o distanciamento, lavar as mãos, usar a higienização pelo álcool e cumprir a etiqueta respiratória. Significa, tá, manter a distância, não tossir, sem se proteger, não espirrar, sem se proteger, mantendo distância e mantendo máscara. Ok? Não é pouca coisa, né? Mas também não é tão difícil assim. Nós já temos uma experiência, em março e abril nós já passamos por uma situação idêntica a esta, já aprendemos como nos comportar, né, em relação a isto, porque nós já tivemos esta experiência e agora basta aplicar. E evidentemente, como o governo imagina, né, e a gente já tem a experiência e já sabe o que deve fazer, evidentemente aquele que descumpriu na primeira e acha que vai poder descumprir na segunda, não se esqueça, as coimas são dobradas, são em dobro. Portanto, o que era 200 vai para 400 e assim por diante. Então tome cuidado, porque a conta pode ficar grande, não é? Muito bem, meus amigos, era isso que nós tínhamos para o vídeo de hoje. Nós esperamos que nos próximos dias a gente tenha maiores informações e mais detalhamentos, até porque já estamos próximos, como dito antes, de um novo despacho com relação ao trânsito aeroportuário de e para Portugal. É aquele despacho que a cada 15 dias, né, toda quinzena nós temos um. Vamos ver o que vem por aí, o que nos aguarda com este novo despacho. Ok? Então, antes de encerrar o vídeo, eu queria lembrar para vocês, inscrevam-se no nosso canal. Vejam que são matérias e são assuntos interessantes, são assuntos que dizem respeito a todos aqueles que vivem em Portugal, aqueles que ainda estão fora, mas estão chegando nos próximos dias. Vocês vão enfrentar isto, vocês vão ter isto pela frente. Então é importante se informar qual é a condição para a partir do dia 16. Tá? Eu estou chegando de viagem, eu tenho visto, eu tenho tudo, eu posso entrar no país? Pode, uma vez que cumpra as regras. E você já vai chegar aqui agora com um pacotezinho de
restrições com as quais talvez você não contava. Tá? Então digo de novo, inscrevam-se no nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem lá na página do YouTube, quando fizerem a inscrição, o sininho. Marcou o sininho, automaticamente o YouTube vai se encarregar de lhes enviar uma informação dizendo: ó, Portugal Legal tem um vídeo novo lá, produziu um novo material, está à disposição dos senhores. Muito bem, vamos encerrar por aqui. Desejo a todos muito boa sorte, muito sucesso. Cuidem-se, se possível fiquem em casa, se possível façam o teletrabalho, né? E evitem o aglomeramento, evitem tomar coimas por descumprimento às regras que aqui estão colocadas. Ok? Grande abraço a todos, sucesso e até a próxima.